A professora Luciene Souza Santos e toda a sua equipe de narradores. Sobre Luciene Santos, eu só quero dizer que ela é meu algoritmo, é a pessoa que me iniciou na inteligência artificial, me iniciou nos programas. Fui descoberta. Oi, gente, obrigada pelo convite, a Elisabeth, a Estel Neve, que me é tão cara, somos irmãos, estamos muito pertinho. Feliciana está chegando aqui, pode ir colocando aqui as coisas no lugar. Tem um rito e uma mesa diferente das outras, porque a gente vai contar histórias. E depois a gente conta a história que está por trás da história, tá? Riso, a gente enxugou aqui um pouquinho, porque a gente entendeu que teve um atraso, tem uma outra mesa, então a nossa ideia era primeiro fazer a mesa, fazer a rodada de histórias, e depois cada uma falar dos seus processos, eu vou enxugar isso. E aí a gente, se der tempo, o pessoal vai perguntar alguma coisa, a gente responde, se não der, aí a gente segue adiante na programação, tá bom? Mas deixa eu aproveitar e dizer quem nós somos, porque quando termina meio que corrido, né? Cíntia é uma coordenadora pedagógica do estado da Bahia, que está no município de... Não, mas o que você... Santa Luz. Vocês vão descobrir por que a Cíntia escolheu a história que vai contar, tem uma relação forte com Santa Luz, depois a gente até conta melhor. Maria do Carmo é bibliotecária da UNEB, da UFES, desculpe, da UFES, e a relação da história, né, que ela traz para a gente também tem a ver com os livros, tem a ver com a literatura. Feliciana é estudante do curso de música, é bolsista de extensão do programa Observatório de Contação de Histórias. É um programa, como o Riso disse, que está no ensino, na pesquisa, na extensão, e que se preocupa com a voz falada, a voz contada, a voz cantada, a voz declamada. Então é um pouco do que vocês vão ouvir a partir de agora. Vou pedir para as meninas sentarem. Geralmente a gente faz uma coisa sem a mesa, mais livre, e a gente domina a cena. Hoje a gente vai improvisar aqui com o espaço que a gente tem, mas mais importante do que qualquer coisa é a palavra, tá? Posso tirar isso? O som do microfone de Feliciana. Som, som. Ando devagar, porque já tive impressão desse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a surpresa de que eu um pouco sei. Oh, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para evoluir. Penso que morrer a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocar em frente eu vou. Quando eu venho bater, eu vou voltando os dias, pela minha estrada eu vou. Estrada, o sono, me celebrando. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas. Isso. É preciso amor para poder puxar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Num tempo fora do tempo, existia uma mulher chamada Luzia. Luzia queria muito saber onde era o seu lugar no mundo, mas não era qualquer lugar. Era um lugar com sabor de fruta madura, era um lugar
com o vento soprando no rosto. Era um lugar onde as pessoas ainda conseguiam se olhar nos olhos. Luzia, então, resolveu ir até a beira do rio, acender uma vela e fazer uma oração para o sagrado. Se for de boa hora que eu encontre o meu lugar. Luzia saiu da frente da beira do rio e caminhou. Caminhou um dia, um mês, um ano e mais um dia. E lá adiante, numa encruzilhada, Luzia parou, porque encontrou uma velha fiandeira, que sem olhar para ela, aquela fiandeira com cabelos de algodão e mãos de rede, ia dizendo: moça que caminha, se um dia você encontrar a dona do tempo, pergunta para ela, porque o meu tempo nunca chega. Faz tempo que eu fio a minha vida e a de tantos outros, e a festa não acontece. Olhando com muita paciência para aquela velha senhora, Luzia lhe disse: eu vou me lembrar e vou perguntar. A partir daí ela seguiu caminhando. Caminhou um dia, um mês, um ano e mais um dia. Até que chegou na frente de uma estrada de pedras. E era uma estrada enorme, e ela percorria essa estrada até que ela ouvia uma voz que chorava. Era a voz de uma árvore, que chorava lágrima seca, e que não tinha mais sequer uma folha que caísse dela. Quando ela se aproximou dessa árvore, a árvore foi dizendo: ô moça que caminha, se um dia a senhora encontrar a dona do tempo, pergunta para ela por que minha sombra foi embora. Faz tempo que eu estou aqui com um canto choroso que nem lágrima desce. E ela olhou com muita paciência, com muita compaixão, e disse à árvore que perguntaria à dona do tempo sobre as suas dores. Mas lá se foi Luzia. Caminhou um dia, um mês, um ano e mais um dia. E lá adiante ela encontrou um menino que cantava numa língua antiga que quase ninguém mais conhecia. E Luzia se aproximou dele e ele foi dizendo: tia moça, se um dia você encontrar a dona do tempo, pergunta para ela sobre o meu nascimento. Acho que eu nasci no tempo errado, o mundo não me compreende. E ela, com o coração também cheio de amorosidade, foi dizendo: eu vou me lembrar, menino, quando encontrar a dona do tempo, e vou fazer sua pergunta para ela. Aí Luzia saiu dali, caminhou de novo um dia, um mês, um ano e mais um dia. E chegou na morada da dona do tempo. Era o mais alto do alto de uma montanha. E era noite de estrelas no céu. Mas disse que tinha tanta estrela que mais parecia farinha espalhada no pano de prata. E a dona do tempo não tinha corpo, não tinha cara, não tinha forma, mas se aproximou da moça. Se aproximou por meio do silêncio e do tambor. E lhe perguntou: transuente, moça que anda por aqui e por ali, conte-me as suas dores. Que perguntas você traz? E Luzia foi dizendo das pessoas, da árvore que ela encontrou pelo caminho. E contou também das suas próprias dores. A dona do tempo soprou nos ouvidos de Luzia as respostas para todas as perguntas. E ela agradeceu aquele fino segredo. Então ela fez o caminho de volta. Caminhou novamente um dia, um ano e mais um dia. Encontrou um menino que ela encontrara da primeira vez. E foi olhando para ele e foi dizendo assim: menino, a dona do tempo disse que você não se preocupe, que você nasceu no tempo certo. O mundo ainda não te compreende, mas você vai crescer e todo mundo vai te compreender. O menino agradeceu e ela foi andando. Caminhou de novo um dia, um mês, um ano e mais um dia. E lá adiante, ela foi passando pelo mesmo lugar em que a árvore estava, perto de chegar lá na estrada de pedras. E foi correndo, porque ela estava com muita pressa para dar conta também das respostas que a dona do tempo tinha me dado. E ela foi gritando: dona Árvore, a dona do tempo disse que o que a senhora tem em suas entranhas são trovões. Liberte tudo em sua sombra vai voltar. E lá se foi Luzia. Nem deu tempo de esperar a resposta de dona Árvore. Ela caminhou um dia, um mês, um ano e mais um dia. Até que chegou a encruzilhada, à beira do caminho, onde ela havia encontrado aquela velha.
E ela se aproximou e foi dizendo: Dona Fiandeira, a dona do tempo disse que seu tempo está perto e que a senhora vai descobrir quando ele chegar, quando eu vi as 3 batidas do tambor, que ninguém vai escutar, mas a senhora vai saber. E lá se foi a moça. Caminhou de novo um dia, um mês, um ano e mais um dia. E voltou à beira do rio, onde ela havia acendido a primeira vela. Lá, ela acendeu uma outra vela e fez uma outra oração. O meu lugar, muito obrigada. O meu lugar, muito obrigada. O meu lugar é onde os meus pés ficam e onde a minha voz pode cantar. Andar o teu, andar sem pressa. E Luzia ficou por ali, ficou um bom tempo, mas de vez em quando ela ainda anda. Um dia, um mês, um ano e mais um dia. Porque o nosso lugar, assim como as horas, assim como o vento, assim como a vida, de vez em quando também precisa caminhar. Minha Mariana, uma certa magia moça e nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer cantoneira. Maria, eu sou, é a coração, é a sorte lenta de uma gente querida, mulher de chorar e não rir, apenas aguenta. Mas eu preciso de voz, eu preciso de raça, eu preciso de canto sempre. Quem traz um pouco essa marca, Maria, Maria, mistura do alegria. Mas eu preciso de mão, eu preciso de graça, eu preciso de som sempre. Quem traz na pele essa marca, mistura estranha mania de ser. Era uma vez, em uma aldeia, escondida entre montanhas, veladas por névoas eternas, uma jovem chamada Amara. Desde pequena, bem pequenininha, Amara tinha fascinação pela biblioteca antiga da aldeia. Diziam que a biblioteca era feita de árvores que cresceram ouvindo histórias sussurradas pelo vento, e que os livros guardados ali não continham apenas palavras, guardavam pedaços de alma. A biblioteca era cuidada por Liora, uma mulher de sabedoria serena que viu em Amara um espírito especial e a acolheu como aprendiz. Amara aprendeu a escutar o que os livros diziam, não apenas com os olhos, mas com o coração. Um dia, explorando um canto esquecido da biblioteca, Amara encontrou um livro peculiar. Sua capa parecia ser formada de estrelas em movimento. E o livro sussurrou: abra-me e encontre o caminho. Ao abrir o livro, Amara foi transportada para um vasto deserto, iluminado pela lua. Lá ela encontrou a essência, guardiã do sagrado feminino e da sabedoria ancestral. A essência revelou que o livro fazia parte de um poder maior,
que unia todas as histórias e que era passado de geração para geração. A essência disse ainda que para preservar esse legado, Amara precisaria enfrentar 3 desafios. No primeiro desafio, Amara foi colocada no labirinto dos espelhos, onde cada espelho revelava seus medos mais profundos. No labirinto dos espelhos, Amara viu seus medos, viu suas dúvidas, viu até, às vezes, em que pensou em desistir. Mas ao encarar o seu maior reflexo, Amara entendeu que a coragem não é a ausência do medo, mas é a decisão de seguir adiante, apesar dele. E assim, ela descobriu a palavra escondida, escrita no seu próprio reflexo: resiliência. No segundo desafio, Amara foi levada para o Círculo das Estrelas. Círculo das Estrelas, Amara precisaria decifrar um cântico que ecoava por todo o céu. Cada nota era bela, mas dissonante. Parecia impossível uni-los em harmonia. Após horas em silêncio, Amara fechou os olhos e conseguiu ouvir além do som. Ela entendeu que cada nota representava diferentes partes de si mesma. Suas alegrias, seus sonhos, suas dores, seus arrependimentos. Somente quando aceitou cada uma como parte de quem era, ela conseguiu cantar o cântico completo. E assim, Amara recebeu o dom do autoconhecimento. Por fim, Amara foi levada ao topo de uma montanha, onde encontrou o farol esquecido, sua luz há muito apagada. A essência revelou que a chama só seria acesa se Amara descobrisse a força dentro de si mesma. Exausta e quase sem esperança, Amara começou a lembrar das histórias que lera e das pessoas e das vidas que foram transformadas por ela. Amara entendeu que sua força interior estava na sua capacidade de inspirar e iluminar as pessoas. E com essa convicção, ela fechou os olhos e tocou o farol. E acendeu. E assim Amara descobriu que a capacidade de cada um está na força que você traz. Além de iluminar todo mundo, o farol iluminou Amara para o caminho de volta para casa. Quando Amara chegou na biblioteca, a Leora não estava mais, mas sob a mesa apenas um livro, As Crônicas de Amara, e ao lado um recado que dizia: o legado agora é seu. Amara sorriu porque entendeu que o livro não celebrava apenas sua jornada, mas também o sagrado feminino e o poder que existe em cada um de nós. E Amara continuou a tradição de guiar as pessoas para encontrar a inteligência do coração e do espírito nas páginas encantadas da biblioteca. Mesmo sabendo que a grande magia está na conexão das histórias, das pessoas e do sagrado que habita cada um de nós.
Mistérios da meia-noite que voam longe e você não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Velhos de um horizonte que fosse homem, de uma menina tão desterrada, desamparada, se apaixonou. Todos esses caminhos levam ao sítio dos homens. Quem já morou lá ou ainda mora, diz que ouviu falar de um tal de um bicho que não se explica com linguagem de gente. Lá naquele mundão de meu Deus, onde o mandacaru cresce com seu caule cheio d'água e seu caule cheio de espinhos, tem coisas que a gente não vê, mas que a gente teme e muito. Uns chamam ele de riscador, porque quando ele passa, deixa um risco, não, 3 riscos paralelos pelo chão e sai riscando tudo que vê. Outros dizem que ele se chama arrastador, porque ele sai arrastando tudo. É galho, é folha, tudo que passa pela frente. E outros ainda dizem que é o aberrador, porque ele solta um berro daqueles que, igual a faca cega quando corta um couro duro. Ali, no sítio dos Gomes, o riscador vai contando as suas histórias. São João, filho do finado Zezinho, diz que um dia estava voltando da roça de milho e ouviu um barulho estranho atrás dele. Quando se virou, viu que as folhas estavam balançando e a poeira subindo, mas por ali não tinha passado nada nem ninguém. Seu João, filho do finado Zezinho, virou para trás porque pensou que era o jegue de seu Mané. Saiu e foi correndo num pinote para direto para sua casa. Dona Belinha, parteira daquele lugar há muito tempo, mulher de visão, diz que aquele ser vem para mostrar que tem coisa que a gente não precisa ver. Ela entende que aquele ser é um guardião de segredo. As crianças ali do sítio dos Gomes, elas crescem ouvindo essas histórias desde pequenininha, no alpendre ou numas rodas de conversa, assim como essa, umas rodas de prosa. E elas aprendem que tem coisas que a gente não deve mexer, porque se acontecer alguma coisa extraordinária, tem que correr para casa. Quando os passarinhos param de cantar, quando os bichos se intocam, o galo para de cantar, é porque alguma coisa estranha está por ali. E elas correm para casa, benzem a cabeça e se tratam. O riscador segue por aí, deixando rastro no pensamento de gente e pelo chão dessas terras, terras do sertão, que guardam os mistérios que a gente não sente, a gente não vê, a gente só sabe que um dia aconteceu. Assim, a Iá me contou, assim eu vos contei. Contai vós a outros também. Naquele mesmo tempo, no mesmo primarejo, se pegou ao seu amor. Mas que navegaram os reais, no mesmo em que Deus ouviu bater naquele vermelho. Mistérios da meia-noite que voam longe e você não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Velhos de lobisomem que funcionam de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo vilarejo, se engrenou seu amor por quem não quis ficar com os veados, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira.
há muito tempo, quando ainda não existia canções de instrumentos, o mundo já vibrava com sons naturais. As folhas dançavam com o vento, os rios corriam pelas pedras e os animais se comunicavam em sua própria linguagem. O som estava por toda parte, mas ainda não existia música. No alto de uma montanha vivia uma criatura mágica, o pássaro invisível, um ser encantado, feito de luz, de vento e de mistério. Ninguém sabia como ele era, pois ninguém jamais o tinha visto. Mas o pássaro invisível, ele cantava todos os dias, do nascer ao pôr do sol. E a sua canção era repleta de emoção, de alegria, de tristeza, solidão e esperança. Muitos o escutavam, mas nem se importavam. As pessoas estavam sempre cansadas, estressadas com suas rotinas. E para elas, o canto do pássaro invisível não passava de mais um som como do dia, como o palpalhar do vento nas flores. Mas tinham aqueles que paravam e escutavam. E foi o que aconteceu com Kael. Kael era um jovem sonhador que vivia num vilarejo esquecido. E um dia ele estava caminhando pela floresta e de repente ele ouviu o canto do pássaro invisível. Aí Kael voltou no outro dia, deitou na grama, fechou os olhos e ouviu. Chorava, sorria de emoção, imaginando as notas invisíveis, e deixou que o canto do pássaro invadisse sua alma. Então Kael começou a compor. Ele começou a bater no peito, bater nas pedras, bater no chão, e até soltou sua voz com palavras, sons que não eram palavras. E foi assim que foi criada a primeira canção. Para quem quer soltar e vejo paz e muito mais que a solidão me dá. E vejo uma nova manhã. Quando escutou Kael cantando, saiu voando em círculos de alegria pela aldeia. Pela primeira vez, alguém tinha respondido ao seu canto. E Kael continuou compondo. E as pessoas começaram a ouvir, mas não ouvir diretamente o pássaro invisível. Começaram a escutar Kael. E Kael e o pássaro invisível saíram pelo mundo, procurando que realmente pudesse escutar ele de coração. Sempre cantando, sempre invisível. E dizem que cada melodia criada no mundo é uma resposta à sua eterna canção.
para quem quer se soltar e verificar e ver mais da solidão me dá. Obrigada. Agora a gente conversa, né, Lisa? Ó, vocês vão dar o desconto da cena, porque se a gente estivesse fazendo pela cena, nós teríamos chegado de manhã, nós teríamos removido essa mesa, nós teríamos passado o som, nós teríamos cuidado de coisas que nós cuidamos quando fazemos as rodas de conto. Mas o propósito aqui foi mexer com o tema da inteligência artificial, e agora vocês vão descobrir as histórias que estão por trás das histórias e entender por que foi que a gente fez esse PADD aqui, né? Então, Riso, em julho do ano passado, nós tivemos uma conversa maravilhosa, tomamos um café juntas e eu estava extremamente apaixonada pela inteligência artificial, como continuo apaixonada. Eu sou da tecnologia, coordeno o curso de letras à distância pela UFES, e tecnologia é um negócio que eu gosto da tradição, do conto de tradição, das comunidades tradicionais, eu gosto da tecnologia e eu vejo pontes. E eu estava muito apaixonada porque meu filho tinha conseguido fazer uma história a partir de um filme que a gente tinha assistido, que era A Lenda do Cavaleiro Verde, que é um filme que é gerado a partir do ciclo arturiano, pré-arturiano ali, literatura medieval, e ele misturou isso com Jornada do Herói, porque tem a ver, e a inteligência artificial criou uma história tão boa, mas tão boa. Era a história que eu ia contar hoje, mas depois eu deixei pra lá e falei, não, essa história é a história dela, porque eu vou ter que fazer o caminho que as minhas parceiras fizeram para que a mesa tenha mais sentido. E eu falei para Riso dessa história, e nesse encontro nasceu a ideia dessa mesa, e a gente começou a pensar no tema, e o tema surgiu, e a gente trouxe a ideia de contar histórias nada artificiais. É uma inteligência artificial, mas são nada artificiais. Ô, Riso, eu peguei o microfone, não deixei nem você dizer, ok? Pronto. Porque Riso podia querer fazer, né, uma introduçãozinha, uma coisa assim, eu já comecei o negócio. E a partir daí eu reuni o Observatório de Contação de Histórias da UFES, que é esse programa de extensão que tem um grupo residente, tem vários projetos dentro, mas um é um grupo residente, que está aqui uma parte dele, nós somos muito mais, uma parte ficou na UFES ensaiando o próximo espetáculo que a gente vai narrar, que é o Muqueca de Maridos, que é um livro da Beth Midlin, que só tem contos eróticos indígenas, maravilhoso, aconselho que vocês leiam, que é muito gostoso. Então a parte do grupo ficou lá e a outra parte veio para a gente participar do evento. E quem topou vir, o desafio era, com o conhecimento de mundo que você tem, entra lá numa inteligência artificial que você queira, não precisa ser ChatGPT, viu ChatGPT? Não precisa ser ChatGPT. Os chineses estão aí com o DeepSeek, que é todo vapor, inclusive com semânticas melhores. Enfim, tem Gemini, tem outras inteligências artificiais aí. Elas podiam escolher a que mais tivessem afinidade. E a partir de tudo que está por trás dos olhos, porque diante de nós pode estar o livro, diante de nós pode estar o texto, mas por trás dos olhos está o conhecimento de mundo que a gente tem. Então, diante do conhecimento de mundo que elas têm, dos gostos peculiares, né, dos desejos, elas iriam, diante da tela, criar o prompt, ou os prompts, que é o sono da conta, essa conversa que a gente vai estabelecendo com essa inteligência artificial, e elas chegariam numa versão final de uma história que elas tivessem muita querência para contar. Quando a gente escolhe uma história para narrar no observatório, o primeiro critério é que a gente não escolha a história, mas é que a história nos escolha. O primeiro critério é isso, ela nos arrebata. E aí elas tinham que chegar numa coisa que elas gostassem muito, quando vissem o texto final e dissessem, pô, isso aqui eu quero contar, eu quero levar adiante. E aí essa escolha foi sendo feita. Eu vou passar rapidinho, só para vocês dizerem, acho que vale a pena vocês dizerem rapidinho como foi que chegaram na história de vocês, e aí a gente pode abrir para uma conversa, tá bom? Olá, eu sou bibliotecária, como o Lu falou, trabalho na UFES há 27 anos, e aí eu gosto muito dessa questão de gênero, a questão feminina, do feminino. Então, a minha conversa com a IA foi nesse aspecto. Eu me apresentei como bibliotecária,
que ia participar do colóquio, botei o nome da mesa e queria que ele me ajudasse a compor uma história de encantamento que tivesse a jornada de um herói, que falasse sobre o sagrado feminino e que trouxesse a questão da coragem, do autoconhecimento e dessa convicção que a gente traz, e que é esse instinto. A gente é convicta e vai ali e consegue as coisas que a gente quer. E aí ele me trouxe uma história que a princípio eu gostei logo, mas aí eu fui conversando, moldando algumas coisas que eu queria que tirasse, que colocasse, e aí veio essa versão, o farol das histórias esquecidas, que é a jornada de Amara. Espero que vocês tenham gostado da história. Oi, gente, eu sou Cíntia Maria. A minha história, levando em consideração que o fala da gente, né, das histórias de nos escolher, eu gosto muito de narrar histórias que têm superações, né? Tem uma jornada do herói que no final ela tem uma superação. Histórias de mãe também, é algo que eu gosto muito de narrar. Mas no dia da nossa reunião, no dia da nossa reunião, que a gente fez o alinhamento, eu estava na roça, né? Literalmente na roça, num lugar que me é muito caro, num lugar que não aconchego. E na hora eu falei, olha, eu escuto muito aqui um caos, chamados de riscador, de berrador, de arrastador. E eu aproveitei que eu estava lá no lugar, né, nesse lugar da tradição, e fui buscar escutar mais pessoas que falam sobre esse ser, ninguém sabe dizer o que é, né? Então, eu falei, eu vou lá para a inteligência artificial, para a IA, para constituir esse texto, né? Tirar ele do caos e constituir um texto mais elaborado com essa ideia. E assim eu fui lá, fiz no ChatGPT, e fui fazendo algumas inferências, né? Porque quando a gente vai para a inteligência artificial, né, eu coloco lá a questão do sertão baiano, né? Do sertão. Então, ela não tem muitas referências, né? Então, eu trago muitas referências do sertão. E eu fui colocando, por exemplo, ela trouxe lá para mim a questão do tatu. Tatu não é um animal lá da região onde eu estava. Aí eu pedi que ela trocasse por tenhu, que é um animal mais tradicional. E aí eu fui fazendo algumas inferências nos prontos, como o falou, eu fui fazendo algumas inferências até ela ficar mais ou menos num formato que me agradasse e pudesse trazer para vocês, né? Diga-se de passagem que eu acabei me atrapalhando um pouquinho e não lembrei que eu tinha que ensaiar o texto. Mas vim num caminho, né? Porque a proposta era a gente contar o texto, vim num caminho ali, o texto é meu, então eu tenho propriedade dele para poder compartilhar com vocês. Obrigada. Então, né? Feliciana, eu fiquei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque foi a primeira história que eu contei, eu passando esse fim de contação de história, eu estava muito nervosa, então eu disse, calma, vai dar certo. Então, assim, eu amei, com a experiência, para ficar para sempre assim na minha vida. E eu pensei assim, o que eu vou escrever? E pensei em escrever algo sobre a minha realidade, né, como faço isso sobre música, e também fazer algo sobre música, algo que fosse misterioso. Então, eu coloquei no ChatGPT que eu queria mais ou menos, e ele passou para mim o texto. Eu fui tirando o que eu queria, fui mudando algumas características, alguns elementos, mudando o final, e aí sim saiu a história que vocês ouviram, que eu espero que vocês tenham gostado. O Pássaro Invisível. O Riscador do Sítio dos Gomes. E, por fim, eu pensei em duas pontes para sustentar a minha narrativa, que é Luzia, a mulher que caminhava. Eu conto uma história que se chama O Homem Sem Sorte, que é uma história que termina tragicamente. E essa história tem um elemento de repetição, que é um dia, um mês, um ano, mais um dia. Então eu queria conservar isso, porque isso me deixa respirar e lembrar do que vem depois. É uma estratégia, né, para quem conta. E a outra coisa foi, eu fui buscar uma canção da Alessandra Leão, que se chama Boa Hora, que eu também adoro, que eu conto quando eu conto O Homem Sem Sorte, que tem um refrão que diz assim, ó: a promessa que eu fiz foi diferente, pois na volta parece que é mais perto, não há jeito melhor que o jeito certo. Quem quer sombra é melhor jogar semente quando for dar um passo ali pra frente. Saiba bem do caminho na largada e não vá se perder com tanta estrada. Não se pode esquecer do objetivo, não há laço maior que o afetivo, nem amparo melhor que a madrugada. Aí fui atrás dessa canção que dizia do teor do que eu queria passar, e o primeiro rascunho foi feito, e daí em diante a gente foi brigando
eu dizendo o que queria e respondendo, às vezes não cabia, continuava errado, eu tirava uma coisa de um lugar, botava em outro, quando eu pedia para ele redimensionar, ele fazia uma outra coisa totalmente diferente, até que chegou na versão final que eu contei para vocês. É uma coautoria, né, Cíntia? Cíntia diz assim, essa é a minha história, porque o teor da história nasce dela, o que ela quer dizer nasce dela, o enredo da história nasce dela. Mas a gente não tem consciência que é uma coautoria, porque a inteligência artificial costura conosco e coloca palavras nos lugares, né, que a gente não imaginou ali que poderia colocar. Enfim, então a coisa saiu desse jeito com a história de Luzia. Agora sim, vou passar para a Riso. E tá com você. Fique tranquila, estamos bem. Nós recebemos, antes de eu comentar, né, sobre a apresentação, nós recebemos, eu estou me sentindo aqui como se o Arranjo estivesse me cobrindo, para eu não perguntar. Nós recebemos uma orientação importante de nossos intérpretes de Libras, e a gente vai aprendendo, isso é muito bom. Como a nossa plateia ela é híbrida, então aquela orientação referente a saudar, né, a bater palma, ela pode ser híbrida. Então, ela não precisa necessariamente ser apenas dessa forma. Eu mesmo estou querendo aplaudir, depende de cada um. Então, se manifeste da forma que você se sentir mais confortável. Não é isso, Anderson? Então, pode ser dessa forma, pode ser dessa forma, pode ser o aplauso também. Estamos com uma plateia híbrida, então, admitimos essa manifestação também híbrida. E aí agora eu peço aplauso para o grupo que se aprendeu aqui. Então, quando a gente teve essa ideia, né, Lu já historicizou aí bastante sobre a ideia dessa mesa, foi para surpreender mesmo. Primeiro que algumas pessoas perguntaram assim, é mesa? É atividade cultural? É instalação? E a gente tem uma valorização muito grande relacionada ao que é atividade cultural. Então, aquela coisa de evento, de uma atividade cultural de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, não cabe mais. Né? A cultura é importante e ela precisa ter o seu espaço no evento. Então, aqui é uma manifestação cultural, é uma atividade acadêmica, é uma atividade científica, e vocês viram aí pelas narrativas do diálogo que elas desenvolveram com a inteligência artificial. Então, esse título, né, de onde vem a inteligência, histórias nada artificiais, então ela não é uma coautoria, como Lu marca, e que tem aí a marca dialógica que deve existir na nossa relação com a inteligência artificial. E por falar nisso, nós temos aqui já a presença de pessoas queridíssimas que compõem a nossa programação e que foram chegando. E eu vou saudar agora, porque eu estava em atividade, não podia recepcionar você, mas eu acho que vocês foram já recepcionados pela equipe. Então, temos aqui a professora Obdália, o professor Dionísio, o professor Heráclito e a professora Suzane, que amanhã vão estar conosco em oficina, né, aqui, se quiserem levantar, vão estar em oficina, e também a professora Obdália, que estará em uma mesa. Eu digo para vocês que as oficinas estão já com inscrições, muita gente já se inscrevendo, então estamos bem animados para esse quantitativo de pessoas que vão frequentar as oficinas. Eu também quero saudar as queridíssimas que chegaram ali, a professora Simone Lucena e a professora Maria Del Carmen, né, que faz parte de nossa programação também e estarão conosco amanhã em atividade. Então, assim, esse evento está bem festivo, estou gostando muito desse movimento a chegar. Quando vocês chegam, já me dando um alívio. Chegou, graças a Deus, o motorista chegou no aeroporto, já trouxe, já foi voltando, já achou neve, aí já vai aliviando, né? Aí quando terminar o dia de hoje, pronto, mesmo dia. Mas não é porque é menos para se livrar do evento, não, vai ficar saudade. Mas é a tranquilidade de que as coisas estão acontecendo e que nós estamos celebrando cada momento, cada dia. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que chegaram, assim como os participantes também, os nossos inscritos que foram chegando posteriormente. Muito obrigada, Lu, muito obrigada, Feliciana, muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, Maria.
Amei, adorei. Eu sou suspeita de falar. Esqueci de dizer algo muito importante. Não está estudando o mandarim. E já disse que vai ser a pessoa quem vai te levar para ver com a retina dos olhos, que ela dizem, a muralha da China. Eu só vou se você for. Então ela me prometeu isso. Já estou dizendo, quando eu sumir, eu não estiver aqui, fui com o nome, ver com os olhos, não é virtual não, nem inteligência artificial não. A muralha da China. Muito obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta? É uma mesa aí, muito bem, pronto. Se a inteligência artificial é inteligente, caramba! Pelo que você Extremamente inteligente, porque é aquela coisa. são vocês. É isso, é aquela coisa, é o universo da gente, é o que a gente oferta, né? Ela é inteligente porque ela aprende conosco a cada interação. Então, eu penso que se a gente fizer uma segunda rodada, o nível das histórias melhora. Se a gente fizer uma terceira, também. Então, ela aprende sobre o jeito da gente escrever. Tem vezes que ela me pergunta, você gosta dessa personalidade ou dessa? E aí eu vou definindo qual personalidade eu gosto, qual o melhor jeito de narrar, e ela vai me dando cada vez mais. É meio assustador, né, Beda? Mas é também... Mas é legal isso também, eu gosto. Estamos vivendo um tempo... Vocês trouxeram elas, as inteligências ou a inteligência que vocês vão entregar, Gemini, ChatGPT de si. Então, vocês pegaram, tiveram ideia, se não fosse pronto, organizado com vocês, não chegarem mais vocês tiveram que se virar, costurar mesmo. É mais que um prompt, a gente anexou textos, inseriu links, sugeriu coisas que ela teve que buscar para fazer a leitura para depois voltar para o diálogo. Vocês deram vida, Isso. deram cor, deram som, deram cor, e aquele link que saiu daí do você criou, era uma coisa. Ele teve outro papel que foi para além das histórias, né? Então, eu pensei assim, pedi para ela me dar uma canção, né, que eu queria que Tael cantasse. E ela me deu várias canções, aí fui analisar as canções, aí gostei de Cais de Milton Nascimento. Então, o canto do pássaro eu queria que tivesse a ver com o que Tael cantasse. Então, eu, pensando nos acordes de Cais, na melodia, fiz o canto do pássaro com essa inspiração. E foi a inteligência artificial também que deu para ela o roteiro musical. O que é que ela contava para cada história da gente. Boa tarde, gente. Vocês falaram sobre a questão de criação. Eu fiz umas anotações aqui, tipo assim, a IA, ela tem como criar alguma coisa, sendo que tudo que vem dela vem de uma base de dados que foi criada por outras pessoas. Inclusive, tem uma grande discussão sobre artistas e inteligência artificial, porque eles acreditam que a IA está roubando suas artes para poder produzir ou criar, como vocês falaram, arte. Só que a questão é, tudo que vem da IA, ele veio do ser humano. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela estava muito revoltada nesses dias, porque uma IA pegou como base de dados uma plataforma de fanfic, de histórias livres, que é colaborativa. E aí você conseguia ver todos os autores e todas as obras que ele tinha pegado sem autorização, sem nada, porque assim, não existe uma regularização embaixo disso, para poder ver o que ele escreve. Ela ficou muito triste, ela disse que queria parar